Olá, boa tarde, meus queridos e amados. Vamos voltar a estudar a palavra do nosso Deus, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Crônicas, segunda Crônicas, e nós queremos continuar estudando para completar os estudos sobre a vida de Asa. Então, abra lá, segunda Crônicas, é o capítulo 16 que vamos tratar hoje. Só lembramos que no capítulo 15, na quarta lição, na vida aqui de Asa, nós tratamos da renovação da aliança com Deus, onde Deus procura verdadeiros adoradores. Lição 1, lição 2, a falta do temor do Senhor traz justos juízos. Lição 3, servir a Deus é um privilégio com recompensa, como está no versículo 7 do capítulo 15. E hoje, para finalizar, a quarta lição para nós hoje é não sirva a Deus com desconfiança. A esta altura, veja no capítulo 16, o verso de número 1, 2 Crônica 16, verso 1, nós estamos com Asa está no ano 36 do seu reinado, está no versículo 1, no 36º ano do reinado de Asa. Então, a esta altura, com 36 anos de reinado, o que devia ter na vida de Asa era certeza e nenhuma dúvida quanto ao cuidado de Deus para com o seu povo. Todavia, o que nós vamos observar nas 4 aplicações aqui é que, apesar de toda essa experiência do rei Asa com Deus, ainda assim havia temor dele, do homem, do braço, da força humana e do que o homem podia fazer a ele, ao seu reino ou ao seu povo. Então, a primeira lição que queremos aprender, queremos retirar do capítulo 16 para encerrar a história do rei Asa é: a fé perseverante é a arma dos santos. Ora, os santos não devem ignorar que, embora enfrentemos tempos de paz, tempos de sossego, que não são muitos, como dissemos na outra mensagem, o inimigo ele é constante em buscar ocasião para nos afastar do Deus vivo e verdadeiro. Aqui, no verso 1, nós observamos que Israel, que aqui se colocou como inimigo de Judá, outra vez, através do rei Asa, tenta impedir que aqueles que desejam adorar o Deus vivo e verdadeiro se aproximem dele. Mesmo aqueles que estavam no território de Israel, que estavam entendendo que em Judá, ali se de fato buscava-se ao Deus vivo e verdadeiro, ele queria impedir que isto acontecesse, de buscar a Deus, ou ainda permitir que aqueles que estavam em Judá de algum modo dessem testemunho àqueles de Israel sobre ou a respeito do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor. Veja aí o versículo 1 completo, a leitura. No 36º ano do rei de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e então ele edificou a Ramá. Para quê? Para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, ir até Israel, dar testemunho, né? E nem chegar a ele, e nem que eles viessem de Israel para também chegar até o reino de Asa. Nós já estudamos isso anteriormente, que chamado até de estrangeiros, vieram para a terra de Judá para adorar, quando Asa fez, a lição anterior, a restauração da aliança com Deus, naquela solenidade que foi realizada ali, está registrada no capítulo 15, que tratamos anteriormente. Então, nem chegar a ele que ninguém fosse permitido, ou a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá. Ora, meus queridos, esse sempre foi o trabalho do inimigo de nossas almas. Esse foi sempre o seu trabalho.
Você conhece, deve conhecer muito bem 2 Coríntios 4 e os versos 3 e 4, que diz assim, 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este foi sempre o trabalho. E o Novo Testamento também relata, declara, nos fala acerca desta verdade. O trabalho de Satanás está tentando cegar o entendimento para nós não compreendermos, nós não vermos a glória de Deus em Jesus Cristo. E para eles a mesma coisa, o rei de Israel se colocou como inimigo de Judá e queria impedir que eles viessem para participar da verdadeira adoração e então conhecer ou aprender do Deus vivo e verdadeiro e servi-lo também como deve ser. Mas, meu amado, a nossa afirmação, nossa motivação é não esmoreça em sua fé perseverante. O trabalho do inimigo é impedir que alguém chegue ao lugar da adoração ou que alguém se mova para testemunhar deste Deus verdadeiro a nós, em nosso próprio território. A segunda lição que queremos dizer, ou tirar para nós, é que a fé perseverante, ela confia em Deus somente. Veja dos versos 2 aos versos 6, não vamos ler completamente o texto, só à medida que vamos falando aqui, mas como nós já dissemos no início, apesar de toda a experiência do rei Asa com Deus, são 36 anos do seu reinado, apesar de toda esta experiência, esses anos de Asa servindo a Deus e Deus se movendo em direção de Asa para lhe dar entendimento, lhe dar libertação, para falar do seu poder, ainda assim o que nós notamos é que neste novo episódio do enfrentamento da fé contra aquele que se fez seu inimigo, ele não buscou o Senhor e fez do braço humano, do homem, a sua força. Veja os versos 2 e o verso número 3. Então o rei Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Para que se retire de mim. Verso 2, verso 3. Olha, amados irmãos, ele não buscou ao Senhor. Por isso, bem disse o profeta Isaías lá em Jeremias, o profeta Jeremias, melhor dizendo, lá no capítulo 17, versículo 5 do seu livro, quando ele declara assim, Jeremias 17 e o verso de número 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem. Veja, pois que apesar, meus amados, apesar do rei Ciro Ben-Hadad ter dado ouvido ao rei Asa e ter de fato afastado o rei de Israel, o rei Baasa, deste enfrentamento, e ele ter feito isto registrado às custas dos tesouros do Senhor e do rei, diga-se de passagem, isto não agradou ao Senhor, isto não agradou a Deus, não agradou. A fé perseverante, ela deve confiar em Deus somente. Por isso dissemos, a fé perseverante é a arma dos santos, e esta fé ela confia somente em Deus. A terceira lição, em sequência, é: não se esqueça das vitórias passadas para ter a força necessária para enfrentamento nas lutas presentes, né? Não esqueça das vitórias passadas. Note, meus irmãos, que
como é descrito nos versos 7 e 8 do nosso texto, este caminhar agora das ações do rei Asa, mesmo tendo andado 36 anos com o Senhor. Naquele tempo veio Anani, verso 7, né? Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Esta é a resposta do profeta. Outra vez, noutra ocasião, falamos sobre isso, Deus veio ao rei positivamente. Agora ele vem outra vez falar ao rei negativamente, lembrando ao rei que enquanto nós buscamos ao Senhor, nós somos achados por ele. Foi isso que ele disse na primeira ocasião, quando Deus veio ao seu povo falar através de um profeta. Naquele tempo, veja, veio Anani e diz: olhe, tu confiaste no rei da Assíria. Havia aquela experiência com Deus, e Deus havia falado anteriormente pelo profeta, salvo engano, Azarias. E então, dito que se buscar a Deus, Deus será deixado achar, e Deus estará ao seu lado. Mas ele abandonou e ele buscou o rei da Assíria. Aqui também Deus, ele se agrada do coração que é fiel para com ele. O verso 8 diz: acaso tu não lembra que eu venci os etíopes, que era um grande exército e muitíssimo carros de cavaleiros? E veja o versículo 9 agora: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Veja, Deus disse que os seus olhos, ele passa por toda a terra, né? Mais um antropomorfismo de Deus. Os meus olhos passam, né? Para dizer que Deus está vendo, ele enxerga, ele muito bem pela sua onipresença, pela sua onisciência, pelo seu poder e pela sua... Porque aquele que enche tudo, né? É o Deus que que está presente em cada parte da sua criação. Ele diz: eu sei, meus olhos passam por toda a terra, nada escapa ao meu olhar. Eu contemplo, eu vejo, eu busco, eu entendo, eu compreendo, meu olhar passa por toda a terra. O teu coração deveria ser fiel para com Deus. Deus está olhando para você, Deus está te contemplando, Ele está te observando, os olhos dele estão passando. No outro lugar diz que Deus procura os seus fiéis. Na Escritura declara: os olhos de Deus procuram os seus fiéis. Ele está passando pela terra, Ele procura os seus fiéis em quem Ele tem todo o seu prazer. E para quem, ele diz no versículo 9, que o seu braço é forte, para mostrar ser forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus sabe, os seus olhos passam pela terra, o seu braço quer se fazer forte para aqueles que o seu coração é totalmente dele. Então temos que perseverar, esta é a arma dos santos. Temos que perseverar em crer no Senhor somente, sabendo que o olhar de Deus está sobre nós. Ele passa, ele corre pela terra e ele busca, ele quer encontrar corações que são fiéis e que são totalmente dele, para ele agir com poder, com braço forte. Acrescente a esta declaração, a declaração do Salmo 33, o Salmo 33 e o verso de número 13, que diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos.
nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Texto maravilhoso, né? Dá um belo estudo aqui, mas para reiterar que Deus se agrada com aqueles que têm um coração fiel. Seus olhos buscam e procuram homens e mulheres, jovens, crianças fiéis. Como você tem vivido na sua fé perseverante? É só no Senhor que você confia? Você tem confiado nos homens? A sua esperança está no governo? Sua esperança está no ministro da saúde? Ou sua esperança está no prefeito? Está mesmo no presidente? Está no ministro da economia? Onde está a sua confiança? Deus diz: confie somente em mim. Meus olhos passam pela terra, eu procuro os meus fiéis, e ninguém pode livrar, nem o maior dos exércitos pode livrar. Quem livra verdadeiramente e com resultados positivos e verdadeiros para a bênção de nossas vidas é o Senhor. Bem, Ele usa os instrumentos humanos para cumprir o seu propósito. Isso também é verdade. Ele pode usar o governo, o prefeito, ele pode usar os ministros, sim, ele pode usar e através dele cumprir o seu propósito. Mas ele pode também, como faz muitas vezes, operar pelo seu poder e pela sua intervenção. Então não se esconda do inimigo. Deus está ao seu lado, mas também não comungue com o inimigo. Você tem que batalhar confiando em Deus e em Deus somente, porque Ele é o teu general, Ele é o nosso general. A terceira lição dentro disto, de não se esquecer das vitórias passadas para enfrentar o presente, busque o Senhor, porque aí nós somos achados por Ele. Deus quer um coração fiel, Ele está procurando esses corações fiéis. E a terceira lição é que a descrença, mesmo que momentânea, vai trazer grandes prejuízos à vida, à sua vida ou até à vida da comunidade onde você está inserido. Vai trazer, nós já vimos isso na lição passada, lá em 1 Coríntios 15, versos de 3 a 6, especialmente os versos 5 e 6, que quando houve o afastamento de Deus, o profeta fala a Asa, no passado, diz, quando o povo se afastou, houve perturbações, houve guerras, houve aflições, houve falta de paz, e deu um aviso a Asa naquele tempo, naquele momento. Neste momento, Asa, ele vacila na sua fé e na sua plena confiança no Senhor. Cuidado, meu irmão, não vá vacilar na sua fé e na sua plena confiança em Deus, porque a descrença, a falta de fé, mesmo que seja momentânea, vai trazer prejuízo, guerras, falta de paz, aflições e perturbações, como o nosso texto diz aí no versículo de número 9, agora na última parte, né? Que ele diz que os olhos procuram, o coração totalmente dele. Na última parte do verso 9 diz: nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá o quê? Guerras contra ti, haverá falta de paz, haverá perturbação, haverá aflições. O profeta Azarias havia falado antes, e agora, meu querido, vem de fato este acontecimento na vida de Asa, porque ele, por um momento, ele revelou incredulidade quanto Deus cuidar da sua vida. E vamos para a nossa última lição, para finalizar, dentro deste ponto, a descrença, mesmo momentânea que seja, leva a uma cegueira espiritual escandalosa. Veja aí o versículo de número 10. Atente, 2 Crônica 16:10. Veja, porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta de Deus, contra o profeta Anani, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele
por causa disso, na mesma ocasião, também oprimiu alguns do povo. Note que esta falta de crença, de fé plena em Deus somente, causa esta cegueira, ou está nesta cegueira, e nos faz fazer uma forma escandalosa de incredulidade e dureza até do coração, pois ele tomou o homem de Deus e o lançou no cárcere. Ele ficou enfurecido quando ele foi exortado pelo homem de Deus de que ele estava errado, de que a sua ação estava contrária, até porque o outro profeta já havia falado a ele do perigo de se afastar de Deus. O que havia acontecido no passado poderia se repetir naquele presente. Como é triste, né? 36 anos do seu governo, e ele reinou 40 anos, estão indo para o final do seu reinado. Infelizmente, ele acaba demonstrando nesse final um momento de incredulidade, de dureza na sua alma, sobre aquela confiança plena que ele deveria ter em Deus, que já desfrutou de Deus, que Deus tinha agido a seu favor, que Deus tinha abençoado, Deus tinha revelado o seu poder na sua vida, mas ele revela incredulidade. Cuidado, meu irmão, os anos e anos de fé em Cristo Jesus, eles não vão te assegurar. Quando você se rebela contra Deus, você deixa de crer no Senhor, não vai te assegurar a paz, não vai te assegurar a bênção que deveria estar sobre a tua vida. Se você abandonar ao Senhor, se por um momento você se afastar de Deus, Deus lhe cobrará, porque o seu coração precisa ser constantemente achado fiel diante de Deus, constantemente achado fiel diante do Senhor. Os anos que você anda com Deus não vão dar a você imunidade e nem vai lhe dar privilégio de você se rebelar contra Deus, desobedecer a sua vontade. Deus virá, Deus nos abandonará, deixará nós andarmos em nossa própria vontade, para nós entendermos que a segurança verdadeira e a paz real, as bênçãos de Deus estão apenas quando nós estamos ligados a Ele, e aí as suas bênçãos são reais, produzirão frutos pacíficos, fruto de justiça, e a glória de Deus aqui, a bênção sobre nossa vida. E no futuro o rei Asa agiu desta maneira. Não foi um término do reinado muito, amados, interessante, e por isso é registrado para nós, para você observar, e para mim, para eu e para você ter cuidado no seu andar com Deus, na sua trajetória com o Senhor. A verdade, nós vamos ler para encerrar os últimos versículos aqui, do verso 11 em diante. Vamos ler 11 até 16 para encerrar. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história do rei de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte de perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Amém? É verdade que não se pode tirar os grandes atos que Asa fez e realizou em favor de Deus e do nome do nosso Senhor e da verdadeira adoração a Ele. Mas o registro é feito para que nós venhamos atentar para isto. Eu e você devemos ter um coração fiel para Deus até o fim. Devemos perseguir uma fidelidade com Deus, perseverante na nossa fé, meus amados. Por isto o escritor, o Reis não registra, mas Crônicas registra que ele também adoeceu ao fim do seu reinado. Ele adoeceu dos seus pés, mas aí diz, ele não buscou o Senhor. Veja que ele manteve um coração fechado, endurecido para Deus. Não sei se envergonhado
pelo Senhor, ou com vergonha do Senhor, mas ele ficou confiando nos médicos. Na verdade, ele acabou morrendo. Mas houve uma grande queima, houve um grande culto, uma grande adoração em sua morte, porque nós não podemos jogar fora e nos esquecermos dos seus atos, que foram feitos em prol de Deus, do nome de Deus, da adoração do Senhor. Mas a advertência, ela permanece registrada para mim, para você e para todos quantos querem colocar a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Deus é fiel e Ele espera que nós tenhamos uma fidelidade correspondente. Os seus olhos estão correndo à terra, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com o seu povo e Ele quer ser forte o braço ao teu lado. Porém, não dê as costas ao Senhor. Não confie no homem, confie em Deus. Jesus disse assim também: eu vou dizer em quem vocês devem temer. Ele disse: tema a Deus, não tema o homem. O homem no máximo pode matar o corpo. E ele disse: Deus pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Não temos que temer o homem, o governo, as pandemias, as enfermidades. Podemos dizer da enfermidade: bem, você está temendo a enfermidade, o que ela pode fazer no máximo é matar o corpo. Teremos que temer a Deus, viver para Deus, para a glória de Deus. Porque este sim, se somos rebeldes à salvação que Ele ofereceu em Jesus Cristo, Ele pode matar o corpo através da pandemia ou não, ou qualquer outra maneira que podemos morrer, e a nossa alma ser lançada no inferno por causa da nossa incredulidade. Não tema ao homem, nem na forma de governantes, lideranças, nem mesmo as enfermidades. Tema a Deus. Jó, quando esteve doente, ele disse: o meu Redentor vive e eu vou vê-lo. Ele teve todo aquele tempo, aquele momento da falta da compreensão do que estava ali acontecendo, mas em todo momento ele deu glória a Deus e ele passou pela sua prova, dizendo: eu tenho um Redentor e eu vou vê-lo. Eu tenho algumas demandas que depois Deus questionou ele, mas a grande verdade é que ele foi um homem de fé, porque ele confiava plenamente em Deus e na esperança do seu Redentor. Ele confiava em Deus, no Redentor que de fato é Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe, persevere na fé, não abandone ao Senhor, senão perturbação, aflições, guerra é o que nos espera. E isto tudo sem Deus estar lutando ao nosso lado. Siga a sua vida com Deus, meu querido. Se não o fez, entregue a sua vida ao Senhor. Deus te abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.